Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O giz rangia no quadro negro enquanto as cadeiras estalavam, uma a uma sob o peso dos estudantes nervosos. O auditório da Universidade de Boston parecia imenso, quase opressivo, como se as próprias paredes estivessem julgando aqueles que entravam. Em meio àquela agitação, Alyssa Carter caminhava silenciosamente, segurando uma mochila velha e desbotada. Seus dedos apertavam uma calculadora com uma rachadura na lateral, uma lembrança de um passado modesto que ela se recusava a esquecer. Ninguém realmente olhou para ela. Para eles, ela era apenas mais uma estudante. Discreto. Silencioso. Uma menina negra entre centenas de outros rostos. Mas por baixo dessa calma havia um mundo. Uma mente afiada. Uma enxurrada de números. Uma maneira singular de enxergar a lógica e a beleza através de equações. Desde a infância, a matemática nunca foi apenas uma disciplina para ela. Era um refúgio. Ela ainda se lembrava do pai, sentado até tarde da noite, com as mãos enegrecidas de óleo de motor depois de um longo dia na oficina. Olha, Alyssa, se você entender esse problema, você poderá entender o mundo. Disse ele, enquanto desenhava fórmulas em uma toalha de mesa velha. Ele não possuía muita coisa, mas havia lhe dado a coisa mais preciosa, a convicção de que seu cérebro valia mais do que qualquer coisa. Então ele foi embora cedo demais. Desde então, Alyssa vinha trabalhando em silêncio, redobrando seus esforços, mantendo-se firme diante de olhares condescendentes e sussurros invisíveis. Talvez ela não seja adequada para este nível. Os outros entenderão mais rapidamente. Ela suportou isso. Ela estava observando. Ela estava aprendendo. Até o dia em que ela ingressou no curso de análise avançada. E ali no centro do anfiteatro estava o homem cuja reputação precedia todos os estudantes. Professor Richard Whitman. Terno simples, olhar penetrante, sorriso seco. Um gênio reconhecido, mas cujo orgulho transbordava mais forte que giz no quadro negro. Ele achava que conhecia mentes brilhantes. Ele acreditava que conseguia reconhecer o talento à primeira vista. E quando ele olhou para Alyssa pela primeira vez, ele não viu nada. Não o seu potencial. Não a sua calma. Não o fogo silencioso por trás dos seus olhos. Ele só via o que queria ver. E naquele dia, naquele anfiteatro gelado, uma decisão foi tomada. Whitman iria humilhá-lo. Para testar. Menosprezá-la, sem saber que acabará de despertar uma força que não podia mais ignorar. Pois em breve, a pintura que sempre pertencera ao professor se tornaria o local de uma revelação. E o mundo descobriria que a jovem que ele desprezava foi uma das mentes matemáticas mais brilhantes de sua geração. O céu cinzento refletia-se nas altas janelas da universidade enquanto o sino virtual anunciava o início da aula. As conversas foram silenciando gradualmente, como se o próprio edifício estivesse prendendo a respiração. Alyssa Carter sentou-se discretamente no meio da sala, não muito à frente para não chamar a atenção, nem muito atrás para não perder nada. Ela colocou seu caderno cuidadosamente alinhado, sua caneta quase sem uso e esperou. A porta se abriu com um ruído seco. O professor Richard Whitman entrou. Seus passos eram precisos, quase militares. Ele não olhou para ninguém, como se a presença dos alunos fosse apenas um detalhe. Colocou a pasta sobre a mesa, tirou o paletó com calma e pegou um pedaço de giz. Sem cumprimentos. Sem sorrir. Uma longa equação apareceu no quadro, símbolo após símbolo, até que todo o quadro se transformou em um labirinto. Os murmúrios começaram. O que é isso? Nunca vimos nada parecido em um curso de bacharelado. Ele está exagerando. Whitman se virou lentamente. O que vocês veem aqui não é um exercício. É um teste. Quero saber quem realmente merece estar neste curso. Seu olhar percorreu a sala como um holofote. Então ele parou. Sobre Alyssa. Você disse ele friamente. A garota do suéter preto. Levante-se. Ela se levantou. Seu coração batia forte no peito, mas seu rosto permanecia sereno. Qual é o seu nome? Alyssa Carter. Muito bem, senhorita Carter. Explique o primeiro passo para a turma. Um silêncio pesado se instalou. Várias cabeças se voltaram para ela. Alyssa estudou a equação, refletiu por alguns segundos. Ela percebeu uma simetria oculta nos termos, uma falha que a maioria não notaria. Ela ergueu a mão delicadamente, pronta para responder, mas Whitman a interrompeu abruptamente. Não. Na verdade, sente-se. Mudei de ideia. Um sorriso desdenhoso surgiu em seus lábios. Prefiro evitar perder tempo. Uma risada nervosa ecoou do fundo da sala. Alguém sussurrou. Ela deve estar perdida.
Alissa sentiu aquela sensação familiar de queimação subindo em seu peito, aquela sensação de não ser julgada apenas por suas habilidades, mas também pelo que ela representava aos olhos dos outros. No entanto, ela não protestou. Ela anotou a equação em seu caderno com calma, como se nada tivesse acontecido. Whitman prosseguiu com sua palestra, impondo demonstrações e definições como muros intransponíveis. Para cada pergunta, ele escolhia os mesmos alunos, aqueles que usavam jaquetas elegantes, relógios brilhantes e sorrisos confiantes. Ao final da aula, ele passou a tarefa de casa. Vocês têm uma semana. Quem não reprovar, será eliminado do curso. Ninguém se atreveu a protestar. Os alunos saíram em silêncio. Alissa ficou sentada por um momento respirando fundo. Ela olhou para o quadro negro. Revisou a equação, linha por linha, como se estivesse lendo em um livro aberto. Sua mão apertou a caneta com força. Ela se levantou, aproximou-se da pintura com cuidado, analisou a lógica e depois guardou suas coisas. Ao atravessar a porta, ela viu o reflexo de Whitman na janela de seu escritório. Ele conversava com outro professor com um semblante satisfeito, como se já tivesse decidido o destino de todos. Em sua mente a voz de seu pai ecoava. Não lute para ser visto. Simplesmente faça aquilo que eles são incapazes de fazer. Alissa desceu as escadas, com a chuva batendo suavemente nos degraus. Ela ainda não sabia que aquele dia, aquela simples aula, seria o início de uma tempestade. Uma tempestade que devastaria o professor Whitman e toda a universidade. E a sua própria vida. A noite havia caído sobre a universidade. As luzes dos edifícios formavam halos pálidos no campus deserto, e o vento fazia os galhos das árvores vibrarem como dedos impacientes. Alissa saiu da biblioteca tarde, como de costume. Ela adorava aquele silêncio. O mundo parecia mais claro quando ninguém falava. Seus passos a conduziram em direção ao prédio de ciências. Ela hesitou por um segundo, e então empurrou a porta delicadamente. Os corredores estavam quase vazios. Um funcionário da manutenção acenou com a cabeça em cumprimento. Ela respondeu com um sorriso discreto. Ela sabia que não tinha nada que fazer ali àquela hora, mas queria rever a equação do curso, para verificar algo que estava lhe rondando a cabeça. Ela entrou no salão do anfiteatro. As luzes de neon fracas iluminavam o quadro negro, que ainda estava coberto de pó de giz. E então, uma nova série de equações gigantescas se estendia por toda a largura. Não é um exercício. Não é uma obrigação. Um problema de busca. Um desafio que até mesmo os professores tiveram dificuldade em resolver. Alissa largou a bolsa. Ela se aproximou. Seus olhos seguiam as linhas dos símbolos, lenta e metodicamente. Ela percebeu as falhas, os caminhos abandonados, as hesitações na forma como certas partes foram escritas. Alguém trabalhava ali há muito tempo. E de repente ela entendeu. Esta foi uma pesquisa pessoal do professor Whitman. Uma questão em aberto na teoria dos números, que ele esperava resolver para poder publicar. Ela deveria ter ido embora. Ela ficou. Números, conexões e simetrias começaram a se desdobrar em sua mente como um mapa. Ela pegou um pedaço de giz. Seus dedos tremiam, não de medo, mas de excitação. Ela apagou delicadamente um fragmento. Então ela desenhou uma linha, depois outra. Uma ideia ousada, quase impossível, começou a tomar forma. Ela tentou uma fatoração incomum. Ela mudou uma hipótese. E tudo se abriu. Ela escreveu durante 2 horas sem parar. A demonstração se desenrolou diante de seus olhos, clara, elegante e precisa. Cada símbolo se encaixava perfeitamente no seguinte. Quando finalmente largou o giz, permaneceu imóvel. Ela acabará de fazer algo gigantesco. Ela respirou fundo, guardou o giz no lugar, pegou a bolsa, e saiu sem dizer uma palavra. Como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. Na manhã seguinte, Whitman entrou na sala com uma xícara de café fumegante na mão. Ele estava falando ao telefone, parecendo irritado. Sim, eu sei que o prazo está se aproximando. Estou trabalhando nisso, não me pressione. Ele parou. Seu olhar congelou. A pintura. Sua pintura. O giz tremia em sua mão, onde ele havia deixado um rastro inacabado. Uma solução completa foi finalmente encontrada. Não foi improvisado. Não é aproximado. Uma demonstração de tamanha simplicidade luminosa que seu coração disparou. Ele se aproximou lentamente. Cada linha era consistente. Todo argumento perfeito. O primeiro nome dela escapou-lhe em voz baixa como uma confissão. Incrível. Ele permaneceu ali com a boca fechada sem conseguir se mexer. Então, um pensamento frio lhe ocorreu. Alguém daqui é mais inteligente do que eu. Temer, curiosidade, orgulho ferido. Ele virou a cabeça abruptamente.
Quem fez isso? Ele gritou mais alto do que pretendia. Alguns alunos que estavam entrando pularam. Ninguém respondeu. Alyssa acabará de chegar. Ela sentou-se calmamente, baixou os olhos e abriu seu caderno. Whitman observou cada rosto. Seu olhar percorreu-a lentamente. Nada atraiu. Ele se obrigou a respirar, pegou seu marcador e permaneceu em silêncio, perturbado durante toda a sessão. Mas enquanto falava, sua mente não estava na lição. Ele tinha apenas uma pergunta. Quem nesta sala possui uma mente capaz de fazer isso? Naquela noite, em seu escritório, tarde da noite, ele revisava cada linha novamente. Ele tentou entender como alguém poderia ter pensado daquela maneira. Quanto mais ele estudava a solução, mais percebia. A pessoa por trás disso não estava copiando ninguém. Ela criou. Ele recostou-se na cadeira. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo que pensava ter perdido. Admiração, mas também profundamente enterrado. De vergonha. Ele ainda não sabia que a resposta estava ali silenciosa, sentada todos os dias na terceira fila. E que ao tentar atropelar um estudante, ele havia acendido a faísca que mudaria tudo. O sol de inverno entrava pelas grandes janelas da universidade, projetando linhas douradas no chão polido. Os alunos entraram em silêncio. Algo havia mudado na atitude do professor Whitman nos últimos dias. Menos sarcasmo. Chega de olhares desconfiados. Como se estivesse procurando por alguém. Alyssa acomodou-se em seu lugar de costume com o rosto sereno. Ela sabia que mais cedo ou mais tarde a verdade viria à tona, mas não havia feito nada para impressionar. Simplesmente seguirá seus instintos. A aula começou. Whitman não escreveu nenhuma teoria no quadro negro. Em vez disso, com um gesto brusco, colocou uma pilha de papéis sobre a mesa. Hoje, disse ele, vocês farão a prova. 100 livros. 100 calculadoras. Só a sua cabeça conta. Um murmúrio de preocupação se espalhou. Ele distribuiu as folhas. Havia apenas um problema listado. Um problema tão denso e complexo que alguns sentiram imediatamente sua coragem se dissipar. Alyssa leu a declaração. Ela reconheceu uma estrutura familiar. Era uma variação do problema que havia resolvido na noite em que estivera sozinha no anfiteatro. Ela respirou lentamente. Sua caneta deslizou sobre o papel, segura, precisa, paciente. Ao seu redor, papéis farfalhavam, suspiros escapavam, canetas tilintavam sobre as mesas. Passaram-se 30 minutos. Alyssa posa com seu estilus. Ele releu cada cálculo, verificou as transições e então se levantou. Ela caminhou em direção à mesa. Whitman olhou para cima. Já? Sim, senhor. Ele pegou a cópia. O resto da turma se virou para olhá-la, surpreso. Ela voltou para o seu lugar, simples, discreta, como se nada de extraordinário tivesse acabado de acontecer. O tempo passou lentamente. Quando o sinal tocou, os alunos entregaram seus trabalhos com semblantes preocupados. Whitman os dispensou com um gesto. Saiam daqui. Exceto você, senhorita Carter. Seus olhares se encontraram. Alguns cochicharam. Alyssa sentiu as mãos ficarem ligeiramente frias. O salão da vida. O silêncio retornou. Whitman fechou a porta. Permaneceu imóvel por um instante, com o exemplar nas mãos. Sente-se. Ela se sentou. Ele não falou de imediato. Leu. Releu. Fez pausas em certas passagens, assentiu levemente com a cabeça, franziu a testa em outras. Não porque tivesse visto erros, mas porque ela havia usado métodos inesperados. Finalmente ele largou a folha de papel. E onde você aprendeu esse método? Sua voz não era mais condescendente. Era perturbada. Alyssa pensou por um instante. Então, simplesmente respondeu. Analisei o problema de um ângulo diferente. Tentei entender o que ele realmente queria dizer, e não apenas como atacá-lo. Whitman encostou-se à mesa. Quem te ensinou isso? Seu antigo professor? Um professor particular? Ela balançou a cabeça negativamente. Aprendi sozinha. Experimento. Cometo erros. Recomeço. Silêncio. Então ele continuou. Você costuma vir aqui à noite? A frequência cardíaca de Alyssa aumentou ligeiramente. Às vezes. Para trabalhar em paz. Ele conserta. Você entrou nesta sala na semana passada. Uma afirmação, não uma pergunta. Alyssa baixou ligeiramente os olhos. Sim. E você tocou na minha pintura. Ela foi uma inspiração. Eu só queria entender. Não roubei nada. Não tirei nenhuma foto. Eu só vi uma pista. Whitman desviou o olhar por alguns segundos. Caminhou até perto da pintura, com as mãos cruzadas atrás das costas. Você não entende o que fez. Este problema, eu venho trabalhando nele há meses. Ele se virou. E você, em uma noite, você abriu uma porta que eu não vi. Não havia raiva nem acusação.
Apenas uma espécie de vertigem. Alissa olhou para cima. Me desculpe se te ofendi. Ele balançou a cabeça lentamente. Não, não é uma ofensa. É um lembrete. Ele respirou fundo. Eu te julguei. No primeiro dia. Decidi que você não tinha nada a contribuir, que você seria um fardo. E te humilhei na frente da turma inteira. Suas palavras soaram pesadas no ar. Eu estava errado. Alissa permaneceu em silêncio. Seu rosto estava sereno, mas seus olhos brilhavam com uma emoção contida. Por que você não disse nada? Perguntou ele. Ela respondeu suavemente. Porque quando alguém já decidiu que você não vale nada, cada palavra que você diz se torna uma prova contra você. Um profundo silêncio se instalou entre eles. Whitman sentou-se, pela primeira vez à mesma altura que ela. Você tem um dom raro. Não apenas para resolver problemas, mas também para enxergá-los. E acredito que lhe devo mais do que um pedido de desculpas. Ele pegou sua cópia. Vou entregar os resultados amanhã. Quero que você venha um pouco mais cedo. Ela assentiu com a cabeça. Ela se levantou para ir embora. Sua mão repousava na maçaneta. Mademoiselle Carter? Ela se virou. Sim? Seu olhar era diferente, quase respeitoso. Obrigada, por não me ridicularizar, quando você tinha 1000 motivos para fazê-lo. Alissa esboçou um leve sorriso. Não é isso que estou procurando. Ela saiu. O corredor parecia mais longo que o normal, mas mais iluminado. Ela sentiu como se tivesse atravessado uma porta invisível. Na sala, sozinho, o professor Whitman olhou mais uma vez para sua própria equação. E pela primeira vez ele entendeu que o verdadeiro desafio agora residia em... Não se tratava mais de resolver problemas com números, mas aprender a reconhecer a grandeza, mesmo quando ela se esconde por trás do silêncio. No dia seguinte, o anfiteatro estava lotado. Os alunos cochichavam, tensos, sentados eretos como se aguardassem o veredito. As provas estavam sobre a mesa, empilhadas em uma pilha espessa. Alissa entra discretamente. Ela sentou-se na terceira fila, como sempre. Ninguém ainda sabia que algo incomum estava prestes a acontecer. A porta se abriu. O professor Richard Whitman entrou, mas seu rosto não era mais o mesmo. Nem arrogante nem frio. Sério, calmo, quase humilde. Ele se posicionou em frente à turma. Corrigi suas avaliações, disse ele. E gostaria de começar com algo importante. Os murmúrios cessaram. A maioria de vocês falhou. Um suspiro percorreu a sala. Mas alguém não só conseguiu, como propôs um método que eu nunca tinha visto antes. Uma solução incrivelmente elegante. Todos se viraram. Suspeitas começaram a circular em sussurros. Deve ser o Ethan. Ou talvez Olivia. Ela é sempre a primeira. Whitman pegou um exemplar. Olhou para ele por um instante, depois ergueu os olhos. Esta é Alissa Carter. Fez-se silêncio. Um silêncio pesado. Espesso. Em seguida, algumas risadas contidas. Não maldosas, mas incrédulas. E Alissa? Sério? Alissa sentiu o coração acelerar. Suas mãos permaneceram apoiadas nos joelhos. Ela não se mexeu. Whitman continua. Eu gostaria que ela viesse até a pintura. Todos os olhares se cruzaram. Alguns estavam surpresos. Outros constrangidos. Outros ainda curiosos. Alissa levantou-se lentamente. Ela caminhou até a pintura, sua respiração calma, embora cada passo parecesse pesado. Whitman entregou-lhe um pedaço de giz. Mostre à turma como você chegou a esse raciocínio. Ela escreveu, calmamente, sem hesitar. Ela explicou não como alguém que tenta impressionar, mas como alguém que compartilha uma verdade simples. Cada frase esclareceu o problema. Cada traço de giz transformava os símbolos em algo vivo. Gradualmente as atitudes mudaram. Rostos céticos tornaram-se atentos. Sorrisos arrogantes congelaram. Até os alunos mais brilhantes faziam anotações. Quando terminou, ela largou o giz. Um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Whitman se voltou para seus alunos. O que você acabou de presenciar não foi sorte, nem improvisação. Foi a marca de uma mente excepcional. Ele fez uma pausa. E preciso confessar algo a você. Ele olhou para Alissa. No primeiro dia eu a humilhei. Decidi que ela não era capaz. Deixei que meus preconceitos falassem por mim. E eu estava errado. Os alunos ficaram paralisados. Ninguém jamais tinha ouvido esse professor admitir um erro, muito menos em público. O que vi ontem à noite nos seus jornais, disse ele, me lembrou que o talento não se mede pela aparência, nem pela voz mais alta, nem por aqueles que se acredita estarem destinados ao sucesso. Seu olhar se voltou para Alissa. Agradeço-lhe, e peço-lhe desculpas. O coração de Alissa afundou. Sem triunfo. Sem orgulho. Uma simples verdade. Obrigada, professor, respondeu ela suavemente.
Ouviram-se alguns aplausos discretos, que logo se intensificaram. Não é barulhento. Nada de espetacular. Sincero. Vários alunos vieram vê-la no final da aula. Uau, Alissa, isso foi incrível. Você pode me explicar isso mais tarde? Respeito. Ela sorriu, um pouco tímida, mas feliz. Whitman, por sua vez, permaneceu sozinho por alguns segundos no auditório. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que havia aprendido algo, não em um livro, mas com humildade. Ele olhou para a pintura mais uma vez. Então ele pensou: gênios nem sempre usam títulos. Às vezes eles simplesmente entram na sala, e só os enxergamos quando finalmente concordamos em abrir os olhos. E a partir daquele dia a história de Alissa Carter realmente começou, não como a de uma estudante humilhada, mas como a de uma jovem pronta para mudar o mundo da matemática.